Olá, a corrupção no Brasil está institucionalizada de tal maneira que a prática, para muitos, deixou de ser considerada desvio de conduta e passou a ser tolerada no cotidiano. E o fenômeno não se restringe apenas à esfera política. Quem corrompe ou é corrompido usufrui dos ganhos financeiros, não importando os meios de alcançá-los. O resultado disso? Aumento da desigualdade social, a impunidade, a disseminação da percepção de injustiça e a descrença na democracia. A corrupção faz muito mal para a sociedade. Por isso, para mostrar meios de combatê-la, nós escolhemos esse tema para a Assembleia Debate. Nos ajudam nessa reflexão Juarez Guimarães, cientista político da UFMG, Raimundo Cândido Neto, ouvidor eleitoral da OAB Minas, Alexandre Bahia, professor de Direito Constitucional da UFOP, a Universidade de Ouro Preto, e ainda o juiz federal substituto Rodrigo Pessoa Pereira da Silva. Então, o nosso convite é para que você fique com a gente nesse Assembleia Debate que está só começando. A Lava Jato já é considerada a maior investigação de desvio de dinheiro público já realizada no Brasil. Começou em 2014 para apurar um esquema de lavagem de dinheiro por doleiros num posto de gasolina em Brasília. E atualmente investiga deputados federais, senadores, outros políticos e grandes empresários. A Confederação Nacional do Transporte encomendou uma pesquisa sobre o que os brasileiros pensam sobre a Lava Jato. Você acredita que a Operação Lava Jato está contribuindo para combater a corrupção no Brasil? Para 39,6%, as investigações trazem benefício para o país. Outros 19,3% acreditam que a operação é ruim para o Brasil. 89,9% têm acompanhado ou ouviram falar das ações que envolvem a corrupção na Petrobras. Acerca do futuro, para 44,8%, as investigações não serão nem fortalecidas e nem enfraquecidas no governo de Michel Temer. Para 25,7%, a Lava Jato será fortalecida e 21,2% consideram que haverá enfraquecimento. E olha só, um outro instituto que analisa o mercado, chamado Ipsos, também fez uma pesquisa sobre a Lava Jato e mostra que caiu o percentual de pessoas que acham que a operação está piorando a situação econômica e o desemprego no país. Em janeiro, eram 46% que achavam isso. Em novembro, 35%. Os dados mostram também que 81% dos brasileiros acham que a Lava Jato deve continuar, independentemente de trazer instabilidade política. E a gente começa o nosso programa agradecendo muito a presença dos senhores, para a gente tentar entender um pouquinho desse fenômeno da corrupção no Brasil. Trazemos especialistas de algumas áreas, eu acho que vai ser muito saudável esse debate. Primeiro, uma rodada inicial sobre a percepção de cada um. A gente conversava um pouquinho antes do programa, né? Sobre a percepção de cada um de vocês sobre esse momento de instabilidade, um momento difícil que a gente está vivendo. Quem começa? Doutor Raimundo, pode começar? Infelizmente, nós estamos vivenciando aí um momento de grave crise institucional, né? Independentemente da posição pessoal de cada corporação, vamos dizer assim, isso é absolutamente prejudicial ao país e prejudicial à democracia. Professor. Eu acho que a gente, dificilmente em outra época dentro da Constituição de 88, a gente teve uma situação de tanto descrédito. É interessante aquelas pesquisas que falam sobre percepção de confiança nas instituições, mesmo privadas, como igrejas, por exemplo, também vem caindo. Há uma descrença generalizada e a gente vem num processo de desgaste muito rápido, não é? Que vem fazendo com que a Constituição de 88 e tudo que se buscou construir nesses quase 30 anos esteja realmente com um sério perigo. Eu vejo com muita preocupação quando eu vejo uma pesquisa dizendo que uma porcentagem tão grande da população diz que a Operação Lava Jato deve continuar, ainda que cause instabilidade, porque causar instabilidade num país com o histórico de ditaduras que nós temos é algo muito sério. Doutor Rodrigo, por gentileza. Bom, eu faço minhas as palavras do colega Raimundo. E, de fato, acho que a gente está vivendo e passando por uma gravíssima crise institucional. Acredito eu que no início, né, da operação chamada Lava Jato, ninguém tinha noção ou ideia da proporção que isso geraria, como está gerando hoje, e as consequências, inclusive políticas, né, porque em tese seria uma operação criminal judicial, um processo judicial, mas que está produzindo, né, efeitos nunca antes acontecidos na nossa política, inclusive uma grave crise entre as próprias instituições, o que pode ser bastante preocupante.
as instituições não estão conseguindo segurar essa crise. Exatamente. Nós vivemos uma crise institucional. Ela, do nosso ponto de vista da ciência política, resulta de um processo de crescente judicialização da política. Isto há uma absorção cada vez maior do poder pelo poder judiciário, levando inevitavelmente a uma politização do judiciário e, portanto, a um desequilíbrio de poderes e a uma situação de instabilidade institucional permanente. Não se pode mais prever qual é a decisão do judiciário sobre questões relevantes da política brasileira, porque, inclusive, no interior da Suprema Corte brasileira, do STF, há um dissenso público e muitas vezes formulado de forma escandalosa. Há um conflito entre o STF e o Congresso brasileiro, entre o STF e o Poder Executivo. Há conflitos entre a Procuradoria, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Há conflitos entre o Ministério Público e a OAB, refletindo, então, um processo de intensa politização. Nessas situações, o caminho é a democracia. É reorganizar, repactar os fundamentos da nossa República Democrática. O Judiciário acredita, os senhores juízes, tem ciência que esteja acontecendo isso? Ou essa crítica por parte do Legislativo ela é inócua? Existe mesmo essa politização da Justiça? Olha, de certa forma, eu acho que a gente deveria fazer uma certa divisão, até para efeitos de análise, entre o Judiciário, né, de primeira e segunda instância, que está na Justiça Federal, nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça e as nossas cortes superiores. Infelizmente, o critério de admissão de um ministro da nossa Corte Suprema, ele passa pelo lado político. Ele exige um trabalho político muito grande e talvez lá em Brasília essa questão fique um pouco mais complexa do que acontece aqui nos estados e na Justiça Federal como um todo, porque os nossos processos, as nossas decisões aqui, eu acho que até os critérios, ou de certa forma, o modo, né, de seleção dos magistrados aqui em primeira e segunda instância, ele é bastante diferente. Então, de fato, a nossa Corte Suprema ela tem algumas particularidades que a gente inclusive vê nesses dissensos que muitas vezes, pelo menos, se não evidenciam, eles nos trazem alguns elementos demonstrativos de certas posições políticas dos nossos ministros do STF. O fato de ser uma indicação, né? O fato de ser uma indicação os difere dos outros magistrados. Sim, sem dúvida. E a postura deles também, né? Sim, e de fato, como magistrado eu digo, né, nós temos a nossa lei orgânica da magistratura que traz algumas limitações, inclusive, para efeitos de manifestação pessoal, de opinião pessoal do próprio magistrado. E a gente vê que isso está sendo descumprido com uma certa frequência na nossa Corte Suprema. Né, nós vemos ministros falando, criticando pessoalmente, abertamente, não só a decisão ou o viés da decisão de um colega de corte, como também quase que partindo para ataques pessoais. Eu queria só passar para o professor Juarez, que quer falar, que você queria completar antes da gente passar a bola para o lado de cá? Veja bem, que haja alguma ressonância política nas decisões de uma Suprema Corte é algo contingente na democracia. Vamos nos lembrar, por exemplo, que numa decisão que decidiu as eleições, o resultado das eleições nos Estados Unidos, que a validação de votos na Flórida, os juízes da Suprema Corte norte-americana se dividiram exatamente. Os juízes republicanos, indicados pelos republicanos, votaram a favor daquela decisão que favorecia o candidato republicano, que era o Bush. E os juízes indicados pelo Partido Democrata votaram contra essa decisão que favorecia o republicano. Alguma ressonância, então, política faz parte da democracia. O que está havendo não é propriamente uma crítica que nós fizemos ao judiciário, mas há um processo de judicialização em que há uma sobrecarga política sobre o judiciário brasileiro e há um processo de criminalização da política
E nesse ambiente de sobrecarga política, aí então ocorrem, inevitavelmente, esses padrões de politizações indevidas de órgãos do judiciário que deram importantes contribuições na democracia brasileira, fazem parte da construção da nossa cultura democrática. A Constituição de 88, quantos civilistas, quantos juristas de grande nome ajudaram a fundar a nossa República. Não nos esqueçamos deles nesse momento em que vozes apequenam a tradição do judiciário. Então não é uma crítica ao judiciário, é uma crítica a um processo de judicialização que cria uma sobrecarga política anormal sobre o poder judiciário. Ok. Eu queria passar agora um pouquinho para a gente falar sobre a Lava Jato. Eu sei que o doutor Raimundo tem algumas críticas em relação à questão das delações. Eu acho que são alguns pontos alguns instrumentos que estão sendo utilizados na operação, que estão sendo agora conhecidos pela população e que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso. Quais as críticas que o senhor faz em relação às delações, sendo que o que diz o juiz Moro é que essas delações também são importantes para o processo como um todo? Em primeiro lugar, a posição da OAB é absolutamente clara em defesa da manutenção e do prosseguimento da Operação Lava Jato. Nós, advogados, a OAB, enquanto representante da sociedade civil, apoia firmemente o processo que vem sendo deflagrado e inclusive, a moralização, aí, se for o caso, da política e das instituições envolvidas. As críticas que nós temos é exatamente dentro do contexto que o professor Juarez disse ali. É a inversão que está ocorrendo a partir da Operação Lava Jato. Então, o que ocorre, independentemente, nesse momento, de falarmos das delações? A gente vê alguns, poucos, a maioria da operação, ela corre dentro da lei, dentro da legalidade, mas a gente vê algumas poucas violações à Constituição, aos direitos fundamentais. Por exemplo, os vazamentos. Uhum. E quando há uma violação, ainda que pequena, a direito fundamental, essa violação é grave e gravíssima. Então, por exemplo, vou dar um exemplo além da Lava Jato, mas que traz um pouco de pimenta para a nossa discussão. Os professores e o doutor estavam falando sobre a crise institucional dentro do próprio Supremo, onde ministros vão para a imprensa criticar votos judiciosos dos outros. Nós tivemos um caso de repercussão agora, que o governador Antony Garotinho teve a sua prisão preventiva decretada por um juiz eleitoral. E aí a gente já faz a crítica, dentro desse contexto da Lava Jato, da inversão, da presunção de culpa. Por quê? Uma prisão preventiva tem lá seus requisitos, ordem pública, etc. E uma prisão preventiva em crime eleitoral de eleições que findaram em 2 de outubro, apesar do afã da sociedade hoje na penalização, ela não se justifica. E quando a ministra Luciana Lossi do TSE dá uma decisão irreparável do ponto de vista jurídico de converter em domiciliar e depois em conceder o habeas corpus, nós vimos críticas do próprio juiz prolator da decisão monocrática, nós vimos críticas do Ministério Público. Então o que a gente tem visto, é claro que é o caso da minoria, em relação fazendo parâmetro com a Lava Jato, é isso. O que a Lava Jato sofre restrição, ou que ela erra, ou que viola, não pode haver crítica, não pode haver reparação por parte do judiciário, e um caso clássico aí é de vazamento de interceptação telefônica. Tem que punir. Quem que divulgou a conversa do advogado com o cliente? Porque não são nós os advogados, nós, a OAB, que estamos preocupados com o nosso sigilo. Nós estamos preocupados com o sigilo da minha conversa com o meu cliente. Entendi. Vai chegar um momento que eu não posso mais orientar o meu cliente por telefone. Porque essa gravação corre risco de ir para o Jornal Nacional, para o Fantástico. Então, é essas críticas pontuais que a OAB faz. Inclusive, esse uso do instrumento da delação premiada, que é um instrumento novo no ordenamento jurídico. Isso aí vai haver, como todo o novo instituto, vai acabar havendo uma regulação aí pelo tempo. Então, pode ser, há uma crítica dentro da nossa instituição sobre o que eles estão chamando aí de uso ilimitado do Instituto da Delação Premiada, muitas das vezes para coagir alguém a acabar denunciando ou contando o que sabe. Professor, o senhor quer comentar essa questão da delação? Eu acho que tem algumas coisas que precisam ser esclarecidas com relação a isso.
Existe uma posição de uso da mídia para favorecer a Operação Lava Jato, e isso é dito pelo próprio juiz Moro nos trabalhos que antecederam a operação, trabalhos acadêmicos em que ele se inspira na Operação Mãos Limpas da Itália, e ele diz que a mídia tem um papel de superexposição dos investigados para que a operação avance. Isso ele estava falando ainda lá da Operação Mãos Limpas na Itália. Então, a divulgação dos áudios, a divulgação de áudio de conversa entre advogados e clientes, ou entre a ex-presidente Dilma e o Lula, é algo absolutamente ilegal, né? Não há nenhum parâmetro legislativo que sequer permita uma interpretação que pudesse abarcar uma coisa dessa, né? Eu gosto sempre de lembrar com relação a esse episódio que o CNJ tem uma resolução que ela é cristalina ao dizer que, uma vez obtido o dado sigiloso pelo juiz, ele continua sendo sigiloso. Juízes e servidores do judiciário que divulgarem esses dados estão sujeitos a receberem punições. A resolução do CNJ é muito clara com relação a isso. E, infelizmente, o TRF4, ao analisar um procedimento administrativo sobre esse caso, ele mantém, ele não pune, ele acha que não tem problema, e ele menciona várias vezes na decisão dele a palavra exceção, e o que me deixa extremamente preocupado, porque ele menciona mais de uma vez dizendo é uma situação excepcional para a qual a lei não dá resposta, e se é uma situação excepcional, então nós podemos ter soluções excepcionais. Isso é muito preocupante, porque então nós não estamos no Estado de Direito. É perigoso um pouco. Vamos passar a palavra para o juiz aqui presente, para ele tentar nos justificar um pouco, porque esse Instituto da Delação, ele ficou conhecido agora, mas ele também tem sido muito útil, né? Apesar das críticas. O senhor acha que toda essa história viria à tona sem o Instituto da Delação? Bom, de fato, em termos de delação premiada, eu acho que nós estamos diante de uma novidade no nosso ordenamento jurídico. E aqui é uma opinião pessoal. A meu ver, a delação premiada é um instrumento essencial para a investigação e combate aos crimes relacionados à corrupção, porque muitas vezes são crimes que não deixam, de fato, de forma alguma, rastro ou pistas para se averiguar. Então, se não se partir de alguém ou que tenha se arrependido ou que não queira mais participar de um sistema dessa natureza, informe isso às autoridades competentes para que elas, aí sim, a partir daí, iniciem um procedimento de investigação, o combate à corrupção não vai adiante. A delação, assim como nós temos aqui no nosso ordenamento, ela é adotada em praticamente todos os países, né, de primeiro mundo, onde se combate corretamente, digamos assim, a corrupção. De fato, nós temos, aí é importante frisar mesmo, nós temos algumas regras, né, que limitam e que regulamentam o procedimento da delação ou da contribuição premiada. Então isso é muito importante que seja seguido, justamente para que a gente não caia, né, até num problema disso cair em desuso, justamente pelo excesso. O senhor já usou alguma vez esse instituto? Aqui ainda não foi necessário. Não. Na minha vara ainda não foi necessário trabalhar com a delação premiada, apesar de já ter utilizado alguns outros instrumentos legislativos da própria lei, né, que traz, que é a lei das organizações criminosas. Mas, enfim, agora, só para terminar, eu acho que a gente deveria também verificar uma coisa, a meu ver, e aqui falo de forma geral, sem ter conhecimento específico dos autos, né, da Operação Lava Jato, que é difícil até me manifestar nesse sentido. A gente tem que verificar do sigilo em relação ao processo e do sigilo da informação. Creio eu que se o processo judicial não estiver correndo na justiça sob sigilo, o acesso é livre, né? Agora, se o processo estiver correndo sob sigilo, aí sim, de fato, qualquer divulgação relacionada ao conteúdo que esteja ali é extremamente perigosa, né? E em relação a alguns vazamentos, eu acho que isso prejudica a própria investigação, porque muitas vezes você manter aquilo sob sigilo, como a gente vê na nossa atividade cotidiana, né, uma das coisas mais importantes para o êxito de uma investigação, seja qual for, é justamente a manutenção de sigilo daquelas interceptações ou algo do gênero. Porque a imprensa é cruel, né? A pessoa já saiu, a pessoa já está condenada, independentemente do julgamento. Por favor, professor. Sobre isso, sobre a Operação Lava Jato, nós tínhamos, inicialmente, até uma atitude simpática à operação, por duas razões. Porque ela fazia uso de novos instrumentos de investigação
que foram formados, inclusive, a maior parte deles, inclusive a lei de delação, no governo Dilma. Foi aprovada por iniciativa do governo e apoiada pelo governo. E também as medidas que puniam pela primeira vez penalmente e civilmente e economicamente o corruptor, as empresas corruptoras. Essa foi a grande novidade da Operação Lava Jato. Pela primeira vez, as grandes empresas corruptoras vinham ao centro da acusação. No entanto, nós identificamos, e eu escrevi até um ensaio em junho de 2015, mostrando uma preocupação com o curso da Operação Lava Jato. Eu escrevi até um ensaio publicado em livro que chamava exatamente isso. Operação Lava Jato, mediatização instrumental ou publicidade democrática. Porque nós somos a favor da publicidade democrática, principalmente quando se investiga a corrupção. Os cidadãos saberem democraticamente do que está sendo apurado e poderem acompanhar, inclusive pressionar para que o processo seja julgado e punido. Mas o que nós assistimos desde o início, e aí eu não acho que é um problema menor, e nem é um problema que ocorreu uma vez. A primeira vez que ocorreu, quando foi? O primeiro vazamento da Operação Lava Jato. Foi no segundo turno das eleições de 2014, com a capa da revista Veja. Ali já foi muito grave, porque estava se influenciando o resultado de umas eleições. Foram há 4 dias, uma revista adiantou, uma revista de circulação nacional, que apoiava um candidato, adiantou a sua data de edição para sair com o vazamento da Operação Lava Jato. Isto não foi apurado. E a partir daí, não há dia em que não haja vazamentos seletivos da Operação Lava Jato. E outras virão, né? Outras virão. Então, não é um problema menor, nem casual, nem restrito. Está se criando uma situação de populismo penal. O que os especialistas que estudam democracia chamam de populismo penal? Isto é, você condena as pessoas, sejam elas inocentes ou culpadas, antes de serem julgadas, porque elas viram manchete de jornal. E atrapalha-se a investigação. Tá, e isso alimenta também a ansiedade, né, e as manifestações da população em relação a todo esse processo. A gente quer mostrar um pouquinho a reação da sociedade aos casos de corrupção, por isso a gente vai mostrar agora algumas imagens das manifestações. As imagens que a gente vai mostrar agora são da última manifestação que ocorreu em dezembro em várias partes do país. E eu queria ouvir aqui dos nossos convidados o que vocês pensam em relação à participação das pessoas, a reação da sociedade em relação a essa operação e a esse processo todo de combate à corrupção. A opinião pessoal que a gente tem é que o povo deve e tem que se manifestar. É histórico aí pelo menos para as últimas 2, 3 décadas, foi essa volta do povo às ruas. E aí, em sendo uma manifestação democrática e pacífica, nós temos que apoiar, independentemente de qual que é a bandeira. Professor, mas existe uma polarização também? Nessa manifestação não houve a polarização, né? Mas nas anteriores houve a separação, que os vermelhos, depois os verdes e amarelos. Como é que o senhor avalia isso também? As pessoas terem opiniões políticas, se manifestarem politicamente, eu acho que é muito saudável. Aliás, isso é uma coisa que a gente sempre criticou no Brasil, era a apatia do brasileiro, né, de se manifestar politicamente. Isso eu acho muito saudável. O que eu acho que precisa ser revisto nessas manifestações, principalmente quando falam sobre contra a corrupção, é contra a corrupção de quem? Porque, por exemplo, nessa manifestação de 4 de dezembro, os organizadores proibiram os manifestantes de falarem de fazerem qualquer crítica ao governo Temer, por exemplo. E aí ficou uma coisa muito engraçada, porque você critica o Renan Calheiros, que é o presidente do Senado, que é do mesmo partido do presidente, mas você não critica o presidente. Então, me parece que há uma seletividade, inclusive, no próprio discurso de combate à corrupção por parte dessas manifestações, que existem XYZ pessoas delatadas, mas apenas X é mencionado, os outros são esquecidos,
não só pelas manifestações, mas também pela grande mídia, que menciona em nota de rodapé algumas dessas questões. Então, existe uma superexposição de um lado e uma subexposição de outro lado, que me parece que precisa ser repensado aí se nós queremos realmente fazer um discurso contra a corrupção ou um discurso contra determinados partidos. Ok. Um comentário rápido aqui sobre essas manifestações para a gente chamar o segundo bloco. Doutor. Bom, eu acho que o exercício da democracia, ele exige que as pessoas de fato, né, façam esse tipo de manifestação. Eu acho absolutamente correto. Curiosamente, eu estava até participando, né, quando da questão das 10 medidas contra a corrupção, eu estava num evento da ENCLA, que se chama Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. É a reunião plenária, uma reunião que reúne mais de 70 órgãos, todos eles envolvidos com a questão de combate à corrupção, desde polícias, ministérios públicos, o judiciário, as agências de inteligência, enfim, inúmeros órgãos. Justamente na semana em que lá no Congresso nós tivemos aquele revés em relação, e aqui sem falar especificamente, né, do combate contra a corrupção, que justamente gerou essa manifestação. Eu acho extremamente salutar, até pegando um gancho no que o colega Alexandre disse também, que eu acho extremamente importante. Eu não sei pessoalmente seria de fato um vazamento seletivo de informações ou um uso das informações de acordo com determinados interesses pela própria imprensa em geral. Porque, infelizmente, na minha opinião, há uma certa seletividade ou um certo um tendencionismo, digamos assim, em relação a alguns veículos de imprensa. E isso é muito prejudicial, porque de fato a gente não sabe. A gente está chegando num ponto que está difícil de saber o que de fato é uma notícia e o que de fato é uma notícia para a defesa de um específico interesse. Daqui a pouquinho a gente vai comentar um pouquinho dessas famosas 10 medidas, né, que o doutor já colocou aqui. A gente vai destrinchar um pouquinho cada ponto para a gente saber a opinião dos nossos convidados. Professor Juarez, rapidinho sobre as manifestações para a gente chamar um intervalo. Nós fizemos 2 rodadas de pesquisa na Vox Populi, uma pesquisa nacional em 2009 e 2010, e era impressionante, pela primeira vez, a indignação com a corrupção e a qualificação da corrupção como algo grave ou muito grave se universalizava em todo o Brasil, em todas as regiões, em todas as faixas etárias, em todos os níveis educacionais, em todas as faixas de renda. Isto é uma grande conquista da democracia brasileira. Agora, nós vivemos uma situação dramática, porque uma coisa é a construção de uma cultura cívica. A outra coisa é uma construção de uma cultura cínica. Basta trocar uma palavra, como nos alerta o professor Fábio Vanderlei Reis. A cultura cínica é esta, que brada moralisticamente sobre a corrupção, mas a utiliza no sentido instrumental da política e realmente não está interessada em formar uma cultura cívica que nos livre da corrupção. O Brasil já foi capaz de superar a fome. Por que nós brasileiros não seremos capazes de superar a corrupção sistêmica em nosso país? A gente espera que sim. E a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta com a Assembleia Debate, que aponta medidas de combate à corrupção no Brasil. Até já. De volta, então, com o segundo bloco do Assembleia Debate, que hoje fala de medidas para combater a corrupção. E a gente não pode falar da Operação Lava Jato, como a gente vinha comentando no primeiro bloco, sem falar da corrupção ligada às eleições. Eu queria passar a palavra para o doutor Raimundo, para a gente falar um pouquinho e se eu analisasse um dado de uma pesquisa que eu tenho aqui, aquela mesma pesquisa da Lava Jato, que mostrou que 82% dos brasileiros disse que a Lava Jato está mostrando que todos os partidos são corruptos. O que o senhor pensa sobre isso? Qual a análise que o senhor faz? A gente não pode, em absoluto, fazer um comentário generalizando, né? Mas, por exemplo, dentro desse contexto e da matéria para iniciar o bloco, desde da operação que foi chamada como mensalão
e agora pela Lava Jato, o que a gente vê? A gente vê que as próprias pessoas envolvidas ali, tidas como réis ou investigadas, elas em suas defesas, elas alegam sempre que assim agiram ou assim o fizeram para abastecer caixa 2 de campanha, para abastecer caixa 2 de partido político. E aí houve, pela sociedade civil, essa sim, houve aí uma manifestação nacional exigindo aí o fim, ou pelo menos um tratamento mais rigoroso com os caixa 2, chamado caixa 2 de campanha. A OAB, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ela ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, que culminou aí com o fim das doações por empresas nas campanhas eleitorais. A chamada mini-reforma, né? Mini-reforma eleitoral. Na verdade, o Supremo declarou inconstitucional a doação de empresa. A partir daí, o Congresso suprimiu do ordenamento jurídico o artigo que permitia as doações por empresa. Então, já foi um primeiro passo contra o chamado Caixa 2, uma iniciativa da sociedade civil. E aí vieram inúmeras outras medidas, que é a chamada mini-reforma eleitoral, que não tem nada de reforma política, mas que também não é mini, porque para a modulação das eleições de 2016, ela vigorou pela primeira vez agora em 2016, as reformas foram profundas. Entre elas, reduziu o tempo de campanha, entre outras. Aí, vamos passar a palavra então para o professor, para a gente fazer uma análise dessa questão do Caixa 2. Caixa 2 para muitos, pode ser considerado um crime menor? Não sei por que seria, né? É engraçado quando a gente ouve mesmo o pessoal dizendo que não é propina, é Caixa 2. E aí Caixa 2 tudo bem, né? É um financiamento não oficial de campanha. As palavras são utilizadas aí de maneira bastante criativa, né? Mas é crime e tem que ser dado esse nome mesmo. Essa mobilização em torno do fim do financiamento de campanha por empresas, ela gerou algumas situações bastante interessantes nessa eleição. Você teve uma eleição bem menos custosa, né? A eleição foi muito mais barata e a reação disso, inclusive, já está sendo vista no Congresso, já está sendo aprovada o aumento, duplicação ou triplicação do fundo partidário, ou seja, que os partidos tenham mais dinheiro para poder gastar nas próximas eleições. Essa eleição municipal que acabou de acontecer foi um exemplo interessante de uma eleição como há muito tempo a gente não viu, uma eleição com bem menos dinheiro em jogo. E é claro, quando tem dinheiro em jogo, quando tem empresas doando, é claro que isso tem interesses, ninguém doa sem interesse, todo mundo doa com algum interesse. Quando é uma empresa, obviamente ela tem um interesse econômico em fazer aquilo. E o que está surgindo aí, vindo à tona aí com essa operação, né? As empresas doando e querendo a sua contrapartida, o que é muito justo. O que os cientistas políticos, sua análise dos cientistas políticos sobre essa questão do Caixa 2? Nós havíamos identificado, os estudiosos das eleições brasileiras, que estava havendo um efeito disparador nas eleições, isto é, estava havendo um crescimento não algébrico dos gastos eleitorais ao longo, a partir dos anos 2000, 2002, isto é, um crescimento vertiginoso dos gastos eleitorais e dos financiamentos empresariais nas eleições. Com campanhas muito ricas, né? Nos também. Estudos de corrupção nós identificamos, e aliás foi muito interessante porque o meio acadêmico chegou à mesma conclusão do diretor-geral da Polícia Federal, mais ou menos na mesma época, que o principal articulador dos circuitos da corrupção na política brasileira era exatamente o financiamento empresarial das campanhas eleitorais. Então a medida da OAB merece todo o nosso apoio, deu uma enorme contribuição à democracia brasileira. Agora é preciso lembrar que se existe Caixa 2 na política é porque antes existia Caixa 2 na economia. Isto é, a sonegação tributária no Brasil é um mal que precisa ser atacado. Ela é a fonte também de uma vasta circuito de corrupção no país que se estende em várias dimensões, não apenas nas eleições, mas exatamente na captura de órgãos do executivo, do judiciário, da mídia brasileira, e é um fenômeno gravíssimo que assola as democracias no mundo inteiro. Doutor, quer comentar essa questão do Caixa 2? Sim. Fato na minha opinião, que eu acho que os políticos brasileiros, a gente ainda não tem claramente aquelas ideologias políticas de candidato A, B ou C em defesa de linha política A, B ou C. E, por outro lado, o que se vê
em termos de financiamento de empresas, as empresas financiam político A, B e C. Então elas não estão direcionando os recursos para auxiliar na campanha com um objetivo ideológico. Isso é uma opinião pessoal. Nem precisa, isso é até meio óbvio, né? Que todo Exatamente. mundo sabe então isso. Ninguém está ali fazendo doações por acreditar no projeto de governo do candidato A, B ou C, mas sim esperando uma contraprestação que não se sabe como virá. E a justiça, o senhor acredita que a justiça também não foi muito omissa? De tantos anos para cá, agora que a gente ouve falar em criminalização do Caixa 2? Eu acho que tem, só para complementar, acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, que a justiça ela tem que ser inerte. Ela não pode, de forma alguma, tomar iniciativa, né, de julgamento de decisão. A justiça ela age provocada. Então, talvez agora que essas provocações à justiça estejam chegando, porque a justiça investigar é uma coisa inconcebível. Eu acho que isso acabaria por ruir de vez todo e qualquer Estado democrático de direito, né? E prejudicaria, de fato, a imparcialidade do magistrado. O magistrado que está ali, ele decidindo, ele não pode se envolver diretamente com a produção de prova ou com a defesa, de forma alguma. A gente tem que estar equidistante dessa situação. Então, por isso que talvez a gente tem que aguardar chegar até nós, né? É que o fenômeno da corrupção é muito complexo. Ele exige, inclusive, uma formação de uma linguagem democrática. Eu queria apenas fazer o comentário que não se trata de uma contrapartida, nem de uma contraprestação, muito menos justa. Na verdade, o investimento que as empresas fazem na corrupção dos políticos lhe traz ganhos 100 vezes, 1000 vezes superior. Por exemplo, no caso da Odebrecht, 17 bilhões de isenções fiscais obtidas com os investimentos que elas fizeram. Professor, mas em outros países não existe esse financiamento por parte de empresas? Ele é limitado, em alguns países ele é exponenciado. A democracia norte-americana, que não é um bom exemplo de democracia, nem do combate à corrupção. Nem do combate à corrupção, como muitos acreditam. Há muitos estudos comparativos, inclusive indicando que lá é um dos países onde há a maior corrupção eleitoral do mundo. Por exemplo, eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual é a taxa de renovação dos candidatos de um senador e de um deputado federal no Congresso norte-americano? Espantosa. 95% de chance de ser reeleito. Tão corrompido é esse sistema eleitoral por circuitos econômicos que se apropriam do sistema democrático. Então, em outros países, há financiamento público e há muito mais controle. Então, esse primeiro grande passo dado pela OAB, essa proposta muito importante dada pela OAB, deveria ser seguida por uma criação de estruturas de controle de gastos nas eleições. O professor falou essa palavra mágica, né? Controle. Eu queria que o professor fizesse uma avaliação dessas instituições de controle que a gente tem hoje no Brasil. A gente tem Tribunal de Contas, Controladoria da União, Receita Federal. São instituições que, para o cidadão comum, estariam ali para exatamente prevenir qualquer tipo de evento dessa natureza. Como é que o senhor avalia isso? E quiser falar da eleição também? Eu acho que a gente progrediu muito com as instituições de controle. O professor Juarez estava falando aí no intervalo sobre a criação da Controladoria Geral da União, do projeto do qual ele participou. Ela ou pelo menos era, né, enquanto ela era um órgão autônomo com status de ministério, uma iniciativa extremamente interessante, porque ela fazia para com o Tribunal de Contas para a verificação da regularidade das contas do dinheiro que era gasto pela União. A gente tem, então, desde do começo dos anos 2000, um crescimento dessas instituições. A própria Polícia Federal, o próprio Judiciário, o Ministério Público Federal, eles foram equipados, houve uma melhoria estrutural e de salários que fizeram com que hoje a gente tenha tantas operações, tantas prisões e etc. Eu acho que a culpa realmente não é da Justiça, no sentido de que a Justiça antes não fazia, porque na verdade você não tinha estrutura, né? A Justiça Federal... Não era provocada, como eu estou falando. Mesmo a questão da estrutura, porque a Justiça Federal no Brasil ela é extremamente sobrecarregada com algumas questões, como por exemplo direito previdenciário, né? E que deixa pouca margem para ela fazer outras coisas. Mas existe uma reestruturação, houve uma reestruturação fantástica dessas instituições ao longo dos últimos
12, 13 anos, que deram a elas a possibilidade de fazer esse tipo de coisa. O Ministério Público Federal não faria uma operação Lava Jato, uma operação como a Operação Lava Jato lá nos anos 90, em que nós também tivemos vários escândalos de corrupção, como os anões do orçamento, como o Banestado, mega operações de corrupção que acabaram não dando em nada, porque você não tinha a estrutura que você tem hoje. E também não tinha a comunicação como ela é hoje, né? Bom, então vamos falar do pacote anticorrupção proposto pelo Ministério Público e votado na Câmara dos Deputados? As críticas. As mudanças desfiguraram o projeto original e são uma forma de retalhar a Lava Jato. Quem defende as mudanças no projeto diz que as medidas são importantes para evitar abuso de autoridade. Os deputados rejeitaram pontos como a tipificação do crime de enriquecimento ilícito de funcionário público, a ideia de tornar a prescrição dos crimes mais difícil e a medida que facilitaria a retirada de bens adquiridos com a atividade criminosa, além da regulamentação do acordo de leniência nos moldes da delação premiada. Os deputados também rejeitaram o chamado teste de integridade, com simulações de suborno sem o agente público saber, mas com garantia de sigilo do Ministério Público. Retiraram ainda a instituição do chamado delator do bem, pessoa que ganharia uma recompensa por entregar às autoridades. Derrubou a mudança que evitaria a prescrição, enquanto se espera julgamento de recursos no STJ e ao STF. Os deputados aprovaram, entre outras medidas, a responsabilização de partidos por práticas de corrupção, a criminalização do Caixa 2 sem perdoar crimes do passado, a possibilidade de juízes e integrantes do Ministério Público responderem por crimes de abuso de autoridade. Bom, acho que aqui a gente pode fazer uma rodada aqui para os comentários, né? Essa questão da criminalização do Caixa 2, a meu ver, foi um avanço. O professor pode, se bem que na linha aqui, na nossa ordem aqui, o doutor Raimundo poderia comentar essa questão da criminalização do Caixa 2, sem, contudo, voltar, né, a absolvição dos crimes anteriores, que era uma discussão que a sociedade ficou estarrecida, né, no primeiro momento, com esse pedido, essa vontade dos deputados. Com certeza. A criminalização do Caixa 2 era uma bandeira antiga dentro desse contexto que a gente estava tratando aqui anteriormente e foi uma das várias medidas que foram aprovadas. A gente tem uma crítica aí ao que estão propagando, porque, primeiro, como todos sabem, já discutimos isso aqui no início e antes do programa, inclusive, há um vício de origem no projeto. Porque se fala o tempo inteiro que são 10 medidas, mas essas 10 medidas elas se desmembram em inúmeras medidas. E os milhões de cidadãos que assinaram esse projeto de iniciativa popular leram 10 medidas. Então há um vício de origem nisso que remete aí uma outra questão aí para ser discutida pelos professores de ciência política, que seria aí o Ministério Público legislando, né? Então tem essa crítica inicial. E o que foi propagado era que o Congresso não teria aprovado as medidas. Pelo contrário, aprovaram inúmeras excelentes medidas, tal qual essa da criminalização do Caixa 2. Agora, realmente vieram algumas emendas que desvirtuaram um pouco o projeto, mas tem uma que é uma briga da OAB antiga, que até que enfim foi aprovada, que é a criminalização de quem viola a prerrogativa. Explica melhor para o pessoal de casa. É o seguinte... dentre essas emendas, foi aprovada a criminalização de autoridade que viole prerrogativas que são chamadas de prerrogativas dos advogados. Abuso de autoridade, é isso? Não, abuso de autoridade foi uma outra questão. Violação de prerrogativa é o seguinte, diz que são prerrogativas da advocacia. É a Lei 8.906 de 1994, ou seja, uma briga de 22 anos que não foi iniciada naquela madrugada do dia da votação, que na verdade as prerrogativas elas se destinam ao cidadão, à defesa do cidadão, como por exemplo o preso ser entrevistado por seu advogado, como por exemplo o advogado ter acesso a todas as cópias do processo. Então são prerrogativas profissionais que são violadas constantemente por inúmeras autoridades, Estado afora, por delegado de polícia, às vezes por membro de Ministério Público, poucas vezes também por membros do Judiciário, e que não tinha consequência. E agora tem, porque a violação dessas prerrogativas hoje, nessa madrugada também, até que enfim, se tornaram crimes. Então foram muitas ótimas medidas.
Ok. Vamos fazer uma análise então, doutor Rodrigo, sobre esse pacote. O senhor avalia como os críticos que houve violação de direitos, que houve uma desfiguração do projeto original? O que o senhor avalia? Bom, deixando um pouquinho de lado, né, antes da gente começar, a questão de ser ou não ser favorável ao conjunto das 10 medidas. Eu acho uma iniciativa extremamente interessante, louvável até, apesar de, pessoalmente falando, concordar que há vários pontos ali que merecem ser melhor trabalhados ou que merecem ser melhor estudados e desenvolvidos, né, porque se trata de uma evolução. Mas, de fato, a minha opinião pessoal é que ele foi sim desfigurado naquela fatídica madrugada. Né, nós tivemos até ontem ou anteontem com o deputado federal por Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, e ele, em conversa com todos os magistrados, ele que é advogado, né, já participou da OAB Federal, ele, de fato, inclusive votou, né, a favor dessa retaliação, digamos assim, e estaria, né, de certa forma, um pouco arrependido em relação ao conteúdo do seu voto, especificamente, né, em relação a essa questão do abuso de autoridade. Mas, enfim, na minha opinião, de fato, houve ali um contra-ataque claríssimo do Legislativo, né, que talvez acuado por todos esses procedimentos, por toda essa Operação Lava Jato, né, criaram essa espécie, esse tipo de abuso de autoridade, que de fato para mim é um absurdo jurídico. Acredito que isso não passe, né? Eu não estou falando que eu sou a favor de abuso, que não exista abuso de forma alguma, mas nós já temos uma lei de abuso de autoridade. Essa lei se aplica para todas as pessoas, inclusive para os magistrados, então nós estamos sim sujeitos à lei de abuso de autoridade, então vigente. Criar-se uma lei de abuso de autoridade exclusivamente para os juízes que julgam os casos envolvendo a corrupção e para os promotores, que são os titulares da ação penal, né, que implicam nesses julgamentos, para mim parece um pouco interessante. É só fazer uma observação aqui, doutor, que a gente está gravando o programa, hoje é dia 19 de dezembro, o projeto já foi votado na Câmara dos Deputados, deve entrar em pauta no Senado, acreditamos no ano que vem, enfim, só para você de casa ficar atento à questão das datas aqui e aos momentos que nós estamos falando. Professor Juarez, sobre essa questão do projeto, o senhor concorda, não concorda? Eu penso que nós mineiros temos um ditado que quando um paulista briga com um carioca, quem tem razão é o mineiro. Então, no sentido de buscar um ponto de vista mais alto do que a disputa entre o Ministério Público e o Congresso Nacional e buscar um princípio republicano que organize o nosso ponto de vista. Eu penso que é uma iniciativa louvável porque é de combate à corrupção, contém várias medidas que eu penso são consensuais e algumas delas foram aprovadas. Agora, reflete o ponto de vista do Ministério Público. Como isso se reflete na proposição de nós, estudiosos da corrupção? Que o pacote é puramente dedicado à dimensão investigativa e punitiva da corrupção. Ora, para aqueles que estudam a corrupção, esse diagnóstico está errado. Não é apenas o problema da punição e investigação que está na raiz da corrupção sistêmica no Brasil. É preciso, e isso é apenas um ponto mínimo do projeto, investir na formação da nossa cultura cívica. É apenas uma pequena parte do projeto, talvez 0,2% do projeto fala no investimento público necessário na formação do cidadão. É preciso, como eu disse, investir sobre as origens da macrocorrupção, da economia política da corrupção. Isso o projeto não diz nada. O projeto não diz nada sobre o controle da corrupção no Brasil. E o controle da corrupção no Brasil, ele apenas iniciou, nós tivemos avanços importantes, inéditos, decisivos em várias áreas. Mas veja bem, por exemplo, o controle sobre a corrupção nas empresas estatais brasileiras existe? Nos entes federados existe? Vou perguntar para o professor Então, Bahia. é nessa medida que nós devíamos buscar, para concluir, um princípio republicano para posicionar diante desse processo de desequilíbrio
de pontos de vista das instituições. Professor, há inconstitucionalidade nesse projeto? Assim, rapidamente, em linhas gerais. Eu acho que tem um problema, um problema que eu queria apontar e que não foi falado ali, é a questão do uso de prova ilícita com boa-fé. Né? Isso é algo que estava lá e para mim viola claramente a Constituição. Você não pode ter prova ilícita no processo, ponto. Prova obtida por meio ilícito. Boa-fé ou má-fé, não importa. Com boa-fé ou má-fé, aliás, de boa intenção, o inferno está cheio, né, para usar outro ditado. Então não é aceitável no Estado Democrático de Direito que a gente sacrifique direitos fundamentais em nome do que seja. A gente não pode fazer isso, senão a gente volta para a barbárie, né? Senão a gente não está num Estado de Direito. Bom, no dia a dia, há várias práticas antiéticas e até ilegais que são vistas com certa naturalidade por muitos brasileiros. É um modo muito peculiar de lidar com as regras. Quais os prejuízos que isso traz para a vida em sociedade? Há algum aspecto positivo nesse nosso jeitinho brasileiro? A gente está falando de corrupção, então vamos mostrar alguns exemplos do nosso dia a dia. Acompanhe. Pequenas corrupções. Falsificar carteirinha de estudante, roubar o sinal da TV a cabo, apresentar atestado médico falso, tentar subornar o guarda para não ser multado, colar na prova, não dar nota fiscal, estacionar em vaga especial, declarar informações falsas no imposto de renda. A gente quis separar essas pequenas corrupções toleradas para a gente mostrar como que nós, brasileiros, também somos tolerantes a essas corrupções e também em que medida isso afeta a nossa tolerância às grandes corrupções que foram faladas aqui durante o programa todo. Eu queria rapidamente uma fala final, exatamente também, se puderem, fazer um comentário sobre essa questão das pequenas corrupções, só para a gente encerrar. Doutor Raimundo. Houve um grande avanço a partir de todos esses fenômenos que a gente debateu aqui hoje, a partir do julgamento chamado mensalão, a partir da Operação Lava Jato, com essa iniciativa do fim do financiamento de empresas, com o combate à corrupção e com o combate ao Caixa 2. E aí usando a expressão do professor Juarez, que temos que achar aí, apesar desse avanço e dessas dificuldades, nós temos que achar aí um caminho melhor e maior, altivo, né? Um caminho republicano. E, obviamente, que não tem nada de positivo nessas corrupções menores, que, inclusive, estão aí dentro da cultura, infelizmente, do brasileiro, que tem e deve ser combatida aí por medidas políticas. Rapidamente, então, a gente está no finalzinho. Se der para vocês comentarem rapidamente, o professor quer comentar? Sim, um dos grandes estudiosos do fenômeno da corrupção, que foi Maquiavel, afirmava algo muito interessante. Mesmo uma cidade que tenha boas leis e boas instituições, ela não estará segura da corrupção se o povo estiver corrompido. Então, trata-se de um processo de formação. Assim como o povo brasileiro está se formando para exercer a democracia, ele tem que se formar numa cultura avessa à corrupção. Eu não acredito que o brasileiro nasça corrupto, ou seja, definitivamente corrupto, ou tenha um DNA de corrupção. Eu sempre pergunto, quando um taxista me diz, mas o brasileiro é corrupto mesmo, eu digo, mas o bebê, ele nasce com o DNA da corrupção? Não, trata-se de um processo de formação, de cultura cívica, de cultura republicana, e este programa, com essas opiniões muito inteligentes formuladas aqui pelos meus colegas, certamente faz parte desse esforço de educar e de construir uma cultura cívica num momento tão difícil vivido pela democracia brasileira. Obrigada, professor. Espero que a gente tenha colaborado. Muito obrigada pela presença dos professores, doutor Raimundo, doutor Rodrigo. Então, muito obrigado por terem compartilhado a experiência de vocês. A gente agradece muito. A você de casa, muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá.